Esses distintivos não são só lembranças, pertencem ao clube e são protegidos como laços de sangue. E uma vez que você os veste, você não sai disso sem ser mudado. 4 nomes dominam esse código: o vermelho e branco dos Hells Angels, o preto e branco dos Mongols, o vermelho e dourado dos Banditos, o crânio e pistões dos Outlaws. Cada pet é uma linguagem própria, uma linguagem que os de fora não devem falar. Mas hoje à noite nós vamos traduzi-la. Das regras sagradas que os protegem, as ameaças não ditas que carregam, até as histórias reais costuradas em cada rocker e emblema. Centenas de agentes federais armados, junto a policiais estaduais e locais, realizaram hoje a maior prisão já feita contra a gangue de motoqueiros americana Banditos. Então preste atenção, porque da próxima vez que você passar por um deles na estrada, vai entender exatamente o que está sendo dito. Eles chamam de usar suas cores, mas para motoqueiros fora da lei não é só um colete. É seu currículo, seu passaporte, seu escudo e às vezes sua sentença de morte. Cada ponto naquele couro ou jeans conta uma história. Quando você vê um motoclube no Cubo, muita gente pensa que esse motoclube é só clube de motociclistas. Qualquer um poderia colocar, isso não é verdade. Existem clubes por aí que não usam o cubo, que são oficiais, que têm respeito, e mesmo assim, na cidade onde vivem, eles não podem usar o MCQ. É dividido, está em 2 lados do pátio central deles. Então, se você pega o seu na loja e simplesmente diz, está escrito Motoclube, não tem nada de errado com isso. Essencialmente, você diz que algo que eles não podem conquistar, por causa da seção em que estão, você consegue conquistar indo à loja. Não minimize nada nesta cultura, muitos desses patches têm significado. O patch superior, em negrito, arqueado sobre os ombros, é o nome do clube, uma declaração de com quem você anda e por quem você vai lutar. O patch central é o coração, o emblema, o símbolo que fala mais alto do que qualquer apresentação. O patch inferior, o mais perigoso, reivindica seu território. É uma linha na areia, costurada em linha. Cruze-a e você está pedindo problema. Patches menores à frente sussurram outras verdades. Patente, função, anos no jogo, motoclube para motoclube. Um losango com 1% para quem está fora dos 99% que seguem a lei. Patches de apoio, homenagens, piadas internas, cada um conquistado, não comprado. Mas aqui está a regra que mais importa. As cores são sagradas. Elas pertencem ao clube, não ao homem. Perder para um rival é mais que perder um pano. Tocar no patch de outro clube sem permissão é acender um pavio sem volta. Usar um rocker que você não conquistou é caminho direto para a sala de emergência. Se você tiver sorte, conquistar um é um jogo demorado. Você começa como um hang-around de fora, esperando que alguém perceba. Alguns desses caras são determinados, não importa, você deve respeitar. Quem está aqui deve respeitar. Não subestime as pessoas. Tome cuidado com quem fala, pois um novato pode te derrubar mais do que um presidente. Do que um candidato, fazendo favores, limpando motos, fazendo tudo o que os membros com o patch mandam. Meses, às vezes anos. Você tem que merecer esse patch. É um processo de 3 etapas. Você primeiro fica perto do clube, depois vira prospect e, com sorte, pode se tornar membro de patch completo. O período de prospect é como um treinamento básico. Você está à disposição 24 horas por dia. Você vai receber uma ligação no meio da noite só para ver quanto tempo você leva para reagir. Cada corrida, reunião ou momento tenso na estrada é um teste. Se falhar, está fora. Passe por todos. Um dia, na votação, o colete surge. Os patches são costurados, às vezes em um quarto silencioso, nos fundos, às vezes numa cerimônia que parece mais um batismo de fogo. Você não queria escolher qualquer um. Você queria pessoas de caráter, queria pessoas em quem pudesse confiar, você queria pessoas que não fossem policiais. Depois que você é aceito, aquelas cores viram sua vida e elas colocam um alvo nas suas costas.
Porque nesse mundo, um pet não é só questão de orgulho, é questão de poder. Poder que 4 nomes transformaram em impérios: os anjos do inferno, os mongóis, os bandidos e os fora da lei. As cores deles não são só reconhecidas, são temidas, usadas nas costas de homens que vão defendê-las nas ruas, na prisão e no tribunal. Quando vir um motoqueiro com um pet de 3 peças, lembre-se, não é moda. Você está olhando para um contrato escrito em lealdade e selado com sangue. E aí, irmãos, cansados das besteiras e da censura do YouTube? É hora de se libertar. Por isso, migrei para o Patreon, onde ofereço o conteúdo cru e sem censura que vocês querem. Entre para meu Patreon e ganhe muitos benefícios. Acesso antecipado exclusivo a todos os vídeos dias antes do YouTube, experiência de visualização 100%, sem anúncios, discussões comunitárias, sem censura e sem restrições. O dobro de conteúdo e 2 vídeos incríveis por semana. Acesso Very Important Person, interaja comigo no Scoop e receba novidades exclusivas do mundo dos motociclistas disponíveis só aqui. Pronto para se juntar à elite? Clique no link do Patreon agora. Seu apoio não só nos mantém em movimento, ele alimenta uma revolução de conteúdo sem censura e sem restrições. Junte-se agora e desbloqueie um mundo de benefícios exclusivos. E se existe um emblema que define o código sobre o qual acabamos de falar, é o vermelho e branco dos anjos do inferno. Quando você vê, sabe. O rocker de cima, arqueando sobre os ombros, anjos do inferno, o pet central, a caveira sorridente com asas abertas, como se estivesse pronta para voar ou levar você junto, e o rocker de baixo. O território do capítulo, Oakland, Nova York. Nômades, cada um reino, cada um defendido como terra sagrada. Mas por que esse emblema é temido desde becos até tribunais? Porque é mais do que um logotipo, é um aviso. O vermelho e branco é uma bandeira, e sob essa bandeira, os anjos cavalgaram por décadas de alianças, rivalidades e guerras. Seu emblema é tudo para você, é sua alma, e se torna uma extensão de você. Mas existem emblemas dentro do vermelho e branco que a maioria das pessoas não percebe à primeira vista. E alguns você não deveria perceber de jeito nenhum. Os poucos imundos, por exemplo. Um raio costurado pequeno, sussurrado para representar feitos dos quais você não fala fora do clube. Poucos imundos é um Pátio 81, é algo do círculo interno dos anjos do inferno. Isso é algo que eles fazem. Então, se você usar isso, pode acabar se metendo em uma situação ruim. Segundo as autoridades, todos já sabem ou deveriam saber o que poucos imundos significa. Significa que você ganhou esse distintivo cometendo um assassinato a mando dos anjos do inferno. Depois tem dequialo, uma palavra em preto e branco que dizem ser usada apenas por aqueles que enfrentaram as autoridades. De frente! E você vai ouvir sobre os anjos para sempre. Para sempre. Para sempre, anjos. 4 letras que unem a irmandade mais forte do que laços de sangue. O diamante de 1% no colete mostra que não seguem as regras dos outros 99%. Diz que eles respondem ao clube e somente ao clube. E os homens que o usam não pegaram da prateleira, eles sangraram por isso. Eles passaram anos se provando, não só na estrada, mas em momentos em que tudo estava em jogo. Uma briga em um bar, um confronto em uma rodovia, uma reunião tensa com um clube rival em um estacionamento à meia-noite. Você não ganha na caveira, você sobrevive por ela. Mesmo assim, cada pet acrescenta um capítulo à história dos anjos. Distintivos memoriais para irmãos que se foram, pets de eventos, de encontros que fizeram história, pets de função que mostram quem está na segurança, quem está comandando. E entre eles, detalhes que só quem vive entende. Piadas internas, símbolos e referências a momentos que só o clube entende. Mas o que acontece ao desrespeitar isso? Pergunte a quem já tentou.
Circulam histórias de jaquetas arrancadas das costas, de falsificações, de brigas de bar que deixaram o chão escorregadio, de policiais chegando tarde demais para fazer perguntas. Tocar no colete de um anjo sem permissão não é só falta de educação, é declarar guerra. E ainda assim, a caveira voa pelas cidades, por pequenas cidades, através de continentes. O patch de cada capítulo pode ter pequenas diferenças, uma referência ao orgulho ou à história local, mas a mensagem nunca muda. Então, quando aquele vermelho e branco passa por você na estrada, você acena em sinal de respeito ou desvia o olhar por medo. De qualquer forma, os anjos vêm, e eles nunca esquecem o rosto. Os anjos do inferno comandam o vermelho e branco. Mas do outro lado da rodovia, outro esquema de cores aparece. Preto e branco, ousado e destemido. O Motoclube Mongóis... Agentes da lei os descrevem como foras da lei ou gangsters em motocicletas. Eles se consideram uma irmandade, uma coleção de clubes de motociclistas chamada Nação Mongol. Nascida na Califórnia no fim dos anos 60, criada por motociclistas latinos rejeitados pelos anjos. Os mongóis criaram sua própria bandeira e a transformaram em um dos estandartes rivais mais temidos no mundo fora da lei. O brasão deles é inconfundível, um guerreiro mongol cavalgando com força, em preto e branco, costurado no couro. Seu distintivo preto e branco com uma caricatura de Gengis Khan em uma motocicleta tornou-se um símbolo de sua presença e desafio. Para o olhar destreinado, é um emblema simples. Para quem entende, é uma declaração de guerra. Porque os mongóis não queriam apenas um lugar à mesa, eles queriam virá-la de cabeça para baixo. Mas como os anjos, os mongóis guardam sua escritura semelhante a um tecido. Você não compra sua entrada. Você prospecta, você sangra, você prova seu valor, só então o guerreiro mongol pousa nas suas costas. E quando isso acontece, sua vida muda. O maior orgulho dos mongóis é um patch com as cores do clube em seus coletes. Ele é dividido em 3 partes, com o logotipo deles no meio. Em cima está o nome da gangue e embaixo a origem deles. Dentro do clube, os patches dizem mais do que o posto. Eles sussurram reputação. Um dos mais infames é o respeito. Poucos temem ninguém. 4 palavras que moldam como os mongóis se movem pelo território inimigo. Os mongóis têm um ditado que é respeito. Poucos temem ninguém. Eles não têm muito respeito pelos outros clubes e não temem ninguém. E então tem o diamante de 1%, uma pequena forma com um grande significado. Fora da lei, por escolha, por orgulho. Para os mongóis, o patch é armadura e arma ao mesmo tempo. Rivais temem, a polícia mira nele e nos membros. Temos lutado para salvar nosso clube, nome, patch e marcas registradas. Fiz de tudo por este clube para salvar nossa reputação e identidade. O governo tem tentado roubar nossa identidade há 13 anos, quero dizer, nós não. O que exatamente eles estão tentando fazer com isso? Basicamente silenciar o clube removendo nossos brasões, tipo roubar o nosso brasão, a nossa identidade. Eles defendem isso com tudo o que tem. Porque tirar o colete de um mongol não é só roubo, é provocação, é o estopim para o derramamento de sangue. E em 2019, um juiz decidiu que o governo não podia confiscar a marca registrada. Foi considerada uma vitória importante dos mongóis e prova de sua tenacidade. Pergunte-se por que um simples tecido costurado inspiraria invasões, tiroteios e até guerras nas ruas. Porque os mongóis transformaram seu patch em um símbolo de resistência contra os anjos, contra a polícia, contra qualquer um que estivesse em seu caminho. E enquanto os anjos têm os números, os mongóis têm outra coisa, uma reputação de atacar primeiro, atacar com força e nunca esquecer. Aquele guerreiro preto e branco continua cavalgando e toda vez que aparece, a história se repete. Alguém presta atenção e alguém se esconde. Mas os brasões não dividem só a estrada entre vermelho e branco, preto e branco. Existe outra combinação de cores, outro símbolo igualmente temido.
Caricatura de um mexicano gordo em amarelo e vermelho, sorrindo e ocultando violência por trás do sorriso. Os banditos. Do preto e branco dos mongóis, a estrada se transforma em um incêndio de vermelho e dourado. É impossível não notar, e esse é o objetivo. Os bandidos estão entre as maiores gangues de motoqueiros fora da lei do mundo. O patch de cima diz banditos. O patch central mostra o mexicano gordo com o sombreiro puxado para baixo, pistola em uma mão e facão na outra. O patch de baixo reivindica território. Juntos, são promessa ou ameaça, conforme sua posição. Os bandidos surgiram no Texas em 1966, criados por um veterano da Marinha inspirado nas cores do corpo. No final dos anos 60, início dos anos 70, houve um influxo de pessoas voltando do serviço militar que buscavam aquela adrenalina que sentiam. E eles queriam replicar isso aqui. E eles também queriam replicar a camaradagem, a irmandade que tinham com seus companheiros soldados no Vietnã. Desde o início, eles cultivaram uma imagem de homens que não recuariam, que entrariam em uma briga tão rápido quanto cavalgariam pelo deserto. O lema deles: nós somos as pessoas contra as quais nossos pais nos alertaram. Diz tudo sobre como eles se veem e como querem que os outros os vejam. E tem também outra frase que às vezes você encontra costurada nos coletes deles: não espere misericórdia. Essas palavras são mais do que arrogância. Elas são um padrão de como o clube responde à falta de respeito, à traição, a qualquer desafio contra o brasão. Histórias de guerras de motoqueiros na Austrália, Europa e Américas geralmente têm uma coisa em comum: o mexicano gordo entrando bem no meio disso, costurado nas costas de homens que estavam prontos para defender sua reivindicação. Vermelho e dourado chamam atenção, mas o importante é o significado por trás. Este é um clube que se expandiu por continentes, construindo alianças, abrindo filiais e, quando necessário, defendendo ambos com força. Os emblemas contam essas histórias, memoriais para irmãos que se foram, lembranças de grandes missões, recordações de onde estiveram e do que sobreviveram. Conquistar o gordo mexicano não depende só da aparência. É sobre provar repetidas vezes que você está disposto a carregar o peso do clube e sua história, e protegê-lo contra qualquer um que ache que pode tirá-lo de você. Então, se você está em um bar de beira de estrada e a porta se abre para deixar entrar uma parede de vermelho e dourado, você pode se perguntar: vai dividir uma cerveja ou um campo de batalha? Se precisar pensar duas vezes, já sabe a resposta. A estrada escurece, os motores pesam e o ar esfria, como se a rodovia soubesse o que vem. Preto e branco, um crânio com pistões cruzados atrás dele, a cabeça da morte. Esse é o emblema do Outlaws Motorcycle Club, um dos clubes 1% mais antigos e perigosos do mundo. Fundado em 1935 em Illinois. Eles estão na estrada há mais tempo que muitos clubes existem e sua reputação só melhorou com o tempo. Nas costas de um colete de couro, o crânio do fora da lei não é decoração, é uma ameaça, um sinal de que a violência está logo atrás. No mundo deles, alguns emblemas reforçam ainda mais esse aviso. As 4 letras mais infames, GFOD. O lema dos Fora da Lei é Deus perdoa, fora da lei não. E acho que em grande parte isso é autoexplicativo. Ao cruzar um fora da lei, não há apelação, negociação ou misericórdia. Esse patch significa que as contas serão acertadas, não importa quanto tempo leve. E então tem o diamante de 1%, uma marca de desafio contra a lei, orgulhosamente costurada em seus coletes. O patch de 1% é provavelmente o patch mais cobiçado. É o patch que mostra ao mundo: sou o pior dos piores. Eu sou o chefão do mundo dos motoclubes. Alguns usam raios ou outros símbolos que sussurram uma violência tão severa que até os clubes mantêm os significados meio enterrados nas sombras.
A mensagem é clara. Os fora da lei foram feitos para a guerra e seus brasões são bandeiras de batalha. Mas o que é preciso para conquistá-los? Sangue, lealdade e a disposição de colocar o clube acima de tudo? Os fora da lei não distribuem brasões como brindes. Você prova seu valor do início até se tornar postulante, até ganhar a caveira costurada nas costas. E, uma vez que ela está lá, ela é sua apenas enquanto você viver por ela. Quebre o código ou desrespeite o brasão e as consequências podem ser fatais. Pense nisso. Um símbolo que não se compra, um pano que pode matar se usado errado. Uma irmandade em que o pet nas costas define quem te protege ou te persegue. Do vermelho e branco dos anjos ao preto e branco dos mongóis, até o dourado flamejante dos bandidos, tudo leva até aqui. Ao caveira e ossos cruzados dos fora da lei, o pet mais antigo, o lema mais mortal, a sombra que paira sobre o mundo dos fora da lei. Essa é a verdade sobre os pets de motoqueiros. Não são só símbolos, mas poder costurado. São avisos que você percebe do outro lado do bar antes de qualquer palavra. História, irmandade e violência, tudo costurado nas costas do colete. A única pergunta é: você teria coragem de usar um?